Qual produto agora que a gente irá falar? Esse? Esse aí É um dos é o mais bambambam. esperados. É o Sim. bambambam esse é o bambambam. Bom, esse Bom, na verdade já é um produto bem conhecido do mercado, né, Ricardo? Que é a tá. progressiva. Na verdade, assim, hoje todo salão, não existe um salão que não faça progressiva, né? Nós tínhamos ainda, há alguns anos atrás, ainda muito formol, né, no mercado. Ainda Sim. temos o formal no mercado ainda de forma clandestina, tá? Então vamos falar isso daí, gente. É bom e importante isso daí, tá? Forma clandestina, por quê? Porque é proibido formal. Alguns ácidos, né, Mai, também estão proibidos alguns ácidos, né, também estão, porque alguns, quando você trabalha com calor, ele metaboliza e vira formol também, não é isso? Então tá tudo proibido, tá? Se você vai num cabeleireiro e fala, mas eu tenho uma progressiva de formol, tal, que eu uso, tal, primeira coisa, é crime, ele está cometendo um crime. Ele é proibidíssimo. É crime punível com lei na legislação. Então, faz essa consultoria com ele. Fala, olha, deixa eu te falar, eu só estou aqui para te apresentar a minha linha, mas eu queria te falar uma coisa. Se você trabalha com... Porque eles vão falar, eu trabalho com formal. Fala, olha, é proibidíssimo. Você pode até ir preso, porque realmente acontece. O cabeleireiro sai algemado de salão, eu já vi, tá? Porque eu tive uma distribuidora, e no interior de São Paulo usava muito formal, eu já vi cabeleireiro sendo algemado do salão. Algemado mesmo, entendeu? Então, fora que o formal ele é extremamente maléfico para a saúde, principalmente do profissional, tá, Mai? Você sabe disso. Principalmente profissional, porque a cliente vai a cada 2, 3 meses fazer uma progressiva, ela sente aquele ardorzinho, aquele cheirinho lá, tudo bem, incomoda, faz um mal, faz. Mas o cabeleireiro está cheirando aquilo várias vezes ao dia, aquilo pode gerar terríveis doenças pulmonares, entre elas câncer. E então a gente tem essa obrigação, gente, de falar para o profissional, olha, meu produto está aqui, é um produto reblado pela Anvisa, 100% documentado, legalizado, você pode aplicar na sua cliente, você vai ter todo o respaldo por trás, né? Não só da empresa, como dos órgãos que reblam isso, né? Que documentam, que regulam isso. Então, vale a pena essa introdução, doutora, né, doutora Renata? Porque ainda tem muito cabeleireiro que usa formal. Sim. Tem, entendeu? Então, quando você for lá, o cara, e outro, e formal tem uma coisa, gente, formal, aquilo que eu falei, formal custa barato. Formal custa barato. Apesar de ser ilegal, custa barato. É um negócio, uma Fora que matéria-prima. ali muitos profissionais, né, Ricardo, fala não, mas tem que usar esse com formol, porque é o formol que alisa. Se não tiver formol, não alisa, enfim, Não. né? Na verdade, assim, hoje a gente tem a tecnologia hoje ela está muito mais vinculada ao peso molecular do fio. O que é um peso molecular? Um cabelo que ele está muito oco, ele é leve, então ele fica todo uriçado. Quando a gente consegue pôr proteínas, lipídios, óleo, né? Seja óleo ozonizado, vamos usar esse termo, óleo ozonizado, para as pessoas entenderem. E a gente sela esse cabelo, a gente dá um peso nesse cabelo. E esse peso tende a deixar liso. Um exemplo que dá para entender é o seguinte: uma samambaia, quando ela está seca, ela é cobiçada para o alto. E quando ela está hidratada, né, verdinha, ela é baixinha. É mais ou menos a mesma história, tá, gente? O negócio de formal alisa, tá? O formal ele alisa, só que ele alisa, ele não é compatível com nada, né? O formal ele cria um filme no teu cabelo que nem para você lavar você consegue lavar mais, Nem tá? uma hidratação você consegue aplicar. Nem hidratação você tem mais. Ela, Então exatamente, você substitui tudo que tem de bom pelo formal. É a mesma coisa você trocar todos os pratos que você gosta por um cachorro quente, só porque é mais barato. Mais ou menos isso. Eu acho que na minha opinião, não está certo, tá? Então a Mai fez um produto que você pode entrar de cabeça erguida no salão, não só porque é um produto, primeira coisa, muito bonito esteticamente, está muito bem feito. Segunda coisa, tem uma empresa por trás que a gente já conhece, que muita gente já conhece, então sabe que é uma empresa séria, né? O Juliano é um cara muito sério, e todo mundo que está nesse bate-papo, eu tenho certeza que também são pessoas sérias, porque estão aqui numa terça-feira assistindo a gente, tá? Então isso aí já é um passo na direção certa. E também porque você está com um produto que a Anvisa regulamentou. A Anvisa, que é o órgão maior, regulamentou, falou, ok, esse produto passou no nosso crivo, vamos vender. Então você tem que entrar de cabeça erguida mesmo, tá? E não discutir, mas mostrar para o profissional que tem caminhos melhores, nem sempre o mais barato é o melhor, tá bom? Isso é uma coisa importante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos tensoativos, do que tem nessa formulação que é tão especial. Na verdade, ainda falando um pouquinho do formol, né? O grande problema do formol, além de todo esse risco que ele traz, principalmente para o cabeleireiro que está aplicando,
de você ter que, na verdade, aplicar com um ventilador no salão, porque aquela fumaça queima olho, queima narina. Isso é muito prejudicial ao longo do tempo, para o cabeleireiro, principalmente, como o Ricardo falou, porque o cabeleireiro está ali sendo exposto a isso dia a dia. Mas também, para a pessoa que tem a aplicação desse produto no cabelo, inicialmente é perfeito, porque o formol ele dá brilho, ele dá um alinhamento. Só que o que que ele faz? Ele enluva, é como se ele plastificasse o fio. Ele faz Então, uma camada, né, pai? exatamente, ele é como se passasse um insufilme em volta do fio. Então, você vai ver que aquele cabelo vai brilhar muito mais, porque o óleo vai correr livremente da raiz para o comprimento, sem barreiras. Então, ele vai ser um cabelo realmente que vai brilhar muito, porém, ele vai ser um cabelo que ele vai morrendo aos poucos. Porque Ele tá quando oco, né? você Com sela, vitamina. você sela aquele cabelo, então você não consegue mais alimentar aquele cabelo com nutrientes. Você não consegue mais estar fazendo uma reposição naquele cabelo. Então, com o tempo, ele tende a morrer, tende a cair. Então, assim, uma pessoa que faz muita progressiva de formol, ela tende a ter uma alopécia ao longo do tempo, ou cabelo muito fino, né? Então, são situações que é muito nítido isso. Você pega uma pessoa que faz progressiva de formol, você pega o cabelo dela, principalmente as pontas, que é o que está sendo mais submetido, né? São pontas muito finas. Você vê aquele cabelo mais alto aqui e nas pontas aquele cabelo hiper fininho, porque ele é um cabelo já sem estrutura interna. Então, o formol faz isso. O nosso produto, ele já não faz isso. Ele age dentro da estrutura. Ele não enluva o cabelo à base da força. Ele não plastifica o cabelo para ele ficar naquela posição reta. Ele age dentro da estrutura da fibra. Então, como é que é o funcionamento dele? Ele entra dentro da estrutura, então por isso que é importante o que a gente estava falando lá na linha Home Care ou a linha Uso Diário, ele ter o shampoo passo 1, que ele é um shampoo que ele vai ter um pH mais alto, que ele vai abrir mais a cutícula, então esse sim não é um shampoo que é para uso diário, ele é um shampoo específico para o momento da aplicação. Você vai estar aplicando o shampoo, abrindo essa cutícula. Com a ajuda do óleo ozonizado que tem na fórmula, ele vai carrear muito mais rápido os ativos para dentro da fibra capilar. E aí, essa fibra, com a junção do produto, ela vai como se fosse se quebrar. Ela se rompe na estrutura, e não é que esse produto ele vai trazer o alinhamento, ele quebra a estrutura. O que vai trazer o alinhamento? A força que você vai trazer depois. Então, por isso que é importante, a Márcia vai falar para a gente do modo de aplicação dele. Então, depois da aplicação do produto, é muito importante você fazer uma escova muito bem feita em mechas finas, você fazer uma prancha muito bem feita em mechas finas, na temperatura ideal, porque é isso que vai dar a memória para o cabelo. Você quebrou a estrutura dele, e agora você precisa mostrar para ele qual é a nova estrutura dele. Então, diferente do formol, que tacou a lisa, esse é um produto que ele precisa de um treinamento muito adequado, porque você não tacou a lisa, você coloca ele no cabelo, quebra aquela estrutura, quebra de uma maneira legal, tá? Você não vai quebrar as pontas do suspeito, né, Mai? Exatamente. O cabelo da gente é cheio de ponte, assim, gente, ó. É. Quanto mais enrolado, mais perto é a ponte. Quanto mais liso, mais longa é a ponte. Por aí vai. Esse produto vem e faz assim, ó. Quebra todas as pontas, tá? Destrói todas. Aí o cabelo fica assim, tá, eu fico como agora? Peraí que eu vou te mostrar. Aí você vai trabalhar a escova bem trabalhada e a prancha. Quando ele entender, a ponte ela vai se emendar de novo no formato liso. Por isso que ela dura. É isso, Mai, tá certo? Exatamente, porque assim você quebra... Do jeito popular, né? Para as Exato. pessoas entenderem. Você quebra essas pontes, né? E aí depois você vem com o secador e a prancha mostrando para o cabelo qual é a nova estrutura que ele tem que ter. Então, assim, é muito importante realmente você seguir o passo a passo de maneira adequada. A Márcia vai falar um pouquinho para a gente sobre os tipos de cacho. Para cada tipo de cacho, você tem uma aplicação diferente. Então, é muito importante um treinamento adequado. Eu sempre falo, hoje eu estava até falando com um time lá nosso, justamente sobre o formol. Por que que o formol ele é amado? Porque ele é mais fácil de você lidar com ele. Porque você taca do jeito que você tacar, ele alisa, você pode pranchar em mecha grossa, não tá nem aí, por quê? Ele não precisa disso. Ele vai insufilmar o cabelo, então automaticamente o cabelo vai pesar e ele vai ficar liso, vai ficar com aquele brilho, porque ele está plastificado.
Aham. O tempo isso é prejudicial, é algo que não acontece com o nosso produto. É nítido você ver a diferença quando você tem um processo de formol e quando você tem um processo orgânico, como o cabelo se comporta visualmente, e o peso dele é diferente quando você faz uma progressiva de formol e uma progressiva orgânica. No tato ele fica realmente diferente. Então isso é algo que a gente precisa bater muito na tecla. Hoje em dia, a progressiva orgânica ela já é muito bem aceita, justamente porque hoje a gente colhe os frutos da utilização em excesso do formol. Tem muita gente com problema, né, capilar, realmente, por conta do uso do formol. Então, é bem complicado você... É o que eu falo, ao longo do tempo, você vai sentir esses efeitos. Então, o nosso trabalho tem que ser de formiguinha, mostrando Sim. que, olha, agora você vai, às vezes, conseguir fazer um processo mais rápido, você vai conseguir ter um resultado sem uma grande técnica, porém, com o tempo, isso vai ser muito prejudicial. E uma coisa, Maia, as escovas de formol, ela sempre tem aquela ponta de boneca, né? Nunca é um cabelo moldado, bonito, sempre aquelas pontas de boneca, assim, ó. Que você não A consegue... ponta tá Lembra morta. que a Maia falou que é plastificado? Não adianta você lava o cabelo, você não consegue moldar, porque ele não é um plástico. Fica um plástico mesmo, né? Como se fosse um plástico. Maia, acho que vale a pena dar o passo a passo já. Depois a gente fala um pouquinho da Antes fórmula. disso, Ricardo, deixa eu só perguntar aqui para a Maiara. Já o que o pessoal está perguntando, não tem o formol. Então, qual que é o princípio ativo que vai fazer esse alisamento no cabelo? A gente trabalha, na verdade, doutora, com um blend de ativos. A gente tem aqui dentro da fórmula sericina, eu tenho dentro da fórmula alguns ácidos também, eu tenho dentro da fórmula alguns óleos, alguns aminoácidos. Na verdade, a gente não pode falar de um item específico. Na verdade, tem toda uma tecnologia por trás desse produto. Esse blend de ativos, cada um com a sua função, vem trazendo esse realinhamento capilar, né? Então, você não vai ver um ativo agressivo como o formol, mas sim vários ativos, cada um no seu quadrado, fazendo um entrando com a quebra da estrutura, o outro entrando com a reposição amínica, o outro entrando com uma hidratação, porque como o Ricardo mesmo falou, quanto mais hidratado o cabelo tiver, mais liso ele vai ficar, como ele usou o exemplo da samambaia. Então, assim, é um blend de ativos, a gente não consegue, assim, enumerar um ou outro, por isso que você vê que a nossa composição é bem grande. Eu tenho aqui, quer ver, deixa eu abrir, eu tenho cerca de 12 ativos aqui que trabalham juntos fazendo esse alinhamento. Então, realmente bastante tecnologia em um produto só. Entendi. Depois, Mayara, se você conseguir me passar esses 12 ativos, porque isso é algo que o pessoal pergunta muito, mas tem propileno glicol, enfim. Então, o pessoal busca muito saber quais são os ativos que vai substituir, né, no caso, o formol aí, para que possa fazer esse alisamento. E outra pergunta que o pessoal pergunta muito, se ele só realinha como está aí na foto, ou se realmente ele faz o alisamento de acordo com aquilo que você falou, que é o profissional que vai moldar o cabelo, né? Sim, ele alisa, ele faz um alisamento efetivo. A Márcia vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim, é muito importante a gente seguir o passo a passo corretamente. Se a gente seguir, a gente tem até vários vídeos, depois eu posso até estar mandando para vocês, a gente realmente fazer um compilado, então eu posso mandar a literatura desses ativos, junto com os vídeos de aplicação. A gente pode estar bolando isso junto, Ricardo, também. Claro. Fazendo vídeos específicos para isso ficar muito claro, né, na cabeça das pessoas. E se ele for utilizado de forma correta, ele consegue alisar, sim, cabelos afro, por exemplo, que é o cabelo mais difícil, né? Que normalmente as pessoas trabalham muito com relaxamento, né? A base de tilglicolato de amônio, guanidina, que são realmente alisantes muito agressivos. O nosso produto ele consegue dar um resultado muito efetivo para esses cabelos também. Obviamente, como eu sempre falo, com o modo de uso adequado. Isso é muito importante nesse tipo de produto. Mai, doutor Imai, né, e Márcio, deixa eu deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente, para você, a Mai tem anos para entender a formulação, eu fui cabeleireiro por mais de uma década. A gente não vai conseguir em uma hora passar para vocês tudo que tem na formulação. A gente tem que focar num principal ativo, né, Mai? Num principal ativo e falar isso. O cabeleireiro, quando você for vender para o cabeleireiro, ele vai perguntar: que ativo tem? Quando você dizer o ativo principal, ele fala: eu entendo, é bom, isso é bom. É assim que funciona esse meio, tá? Eu fui desse meio há muito tempo.
Não dá para a gente passar para vocês toda uma formulação, tudo que é cada coisa, porque é muito complexo, até eu não tenho informação de tudo, né? Mas a gente vai sim fazer os vídeos no decorrer desse processo, dentro de acho que vamos por 15 dias, a gente consegue estar bem mais alinhado com as coisas, e apresentar para vocês entenderem. Eu acho importante agora falar o princípio ativo fundamental, talvez, Mal, o primeiro princípio ativo, que é qual o principal? Então, qual o principal princípio ativo que vai fazer essa diferença na fonte, que é o que o cabeleireiro vai reconhecer, né? Então, é um ácido, geralmente é um dos ácidos, né? Acredito que não seja o glicoxílico. Não. Né? Está proibido o glicoxílico, não está? Sim, sim. O que a gente tem hoje na base é o ácido lático e o ácido glicólico. Junto com a sericina e o poliquatérnio, é o que eu falei, cada um trabalhando na sua função, mas basicamente eu acho que esses são os que eu ressaltaria. Exatamente. 4, né? Tá? E lembrando que assim, eu vi que o pessoal comentou também sobre o aquecimento dos ácidos que aí liberam formol. Sim, isso acontece. Porém, com ácidos que têm um nível de impureza grande, que chama glioxal. Esses ácidos com um nível de impureza alto de glioxal, quando eles são aquecidos, eles geram formol. Exatamente. Ácidos que são matérias-primas aprovadas para uso cosmético, eles têm que ter esse nível de glioxal mais baixo. Então, eles, quando passam por aquecimento, eles não liberam formol. Então, esse também é um cuidado que as pessoas têm que ter no momento de escolher o seu ativo, né? Não somente trabalhar com uma fórmula que não tenha formol, mas também com uma fórmula que não libere formol com aquecimento. Isso é bem importante. Por isso que a ácida foi progressiva. O glicoxílico está proibido pela Anvisa agora de novo. Quando acabou o formol, foi uma febre de escova glicoxílica. Todo mundo queria isso aí, mas aí descobriu que faz mais mal do que o próprio formol, né? Mai, eu acho que vale a pena repetir, ou então a doutora Renata dá um jeito de passar para as pessoas aí no final, os 4 que você falou, e falar a gente tem pouco tempo, eu sei que o Juliano a gente tem um time bem apertado, falar de como usar agora, né? Acho que a Márcia, eu acho que é legal a gente entrar nessa parte agora, se a doutora tiver também dúvidas para já ir tirando agora, e a parte depois, doutora, das literaturas, da explicação exata de cada um, o que cada um faz, a gente pode depois fazer esse material para o pessoal. Isso, perfeito, combinado. Vamos falar como que a gente vai utilizar, então, dependendo do tipo de cabelo, o tempo que tem que estar deixando no cabelo, que eu acho que isso é importante, a duração, né, de um alisamento para o outro. Então, eu fiz hoje, eu posso repetir esse processo, tipo, daqui quanto tempo? Então, acho que essas informações são bem importantes agora. E aí, pessoal, depois a Mayara vai me passar tudo isso, a gente vai fazer um material para vocês e vai disponibilizar tudo certinho com os nomes para que vocês possam ter também, tá bom? Então, agora, Márcia, é contigo. Modo de uso, fala sobre os principais cuidados que a gente tem que ter, né, na aplicação, o que pode ir embaixo, o que pode ir em cima, toda aquela coisa que a gente já fala diariamente. Pois é. Ricardo, se eu precisar, me dá um help, tá, por favor? Estou aqui, Márcia, vamos lá. Bom, como a Mayara disse, a gente sempre faz o uso do shampoo com pH um pouco mais alto para abrir mais a cutícula, né, para a gente, na hora da progressiva, passar e alinhar. O ideal, sempre mesmo, eu tô com preguiça, não vai dar tempo. Meu cabeleireiro tem que ser muito firme e não deixar de fazer o teste de mecha. É muito importante. Ali você consegue ver se o cabelo tá ok para dar continuidade, fazer o cabelo inteiro. Se der ruim, vai dali, então já cancela, né? E faz um outro tipo de tratamento até que o cabelo esteja de 100% pronto para receber essa química. Lava o shampoo, quanto que a gente vai deixar, Márcia, no cabelo? A gente aplica, deixa esse shampoo um tempo no cabelo? Como que a gente utiliza ele? Sim, é bom. A gente aplica no lavatório, massageia com as pontas dos dedos, não siga o exemplo da Mayara, né? Deixa agir uns 3 minutinhos. Se for necessário, aplica 2 vezes, não tem problema nenhum. Deixa agir alguns minutinhos, tira 100% do shampoo,
Você vai pegar sua cliente, vai levar para a cadeira, vai secar 70%, 80% do cabelo e já vai aplicar a progressiva. Mechas finas, sempre aplicando, respeitando 1 centímetro do couro cabeludo. Isso é muito importante. Desculpa te cortar, Márcia, mas isso é muito importante, doutora, ressaltar, porque a gente tem muito saque de couro cabeludo descamando. Sim. Isso acontece por um único motivo: as pessoas não respeitam 1 centímetro da raiz. É um produto que ele tem uma formulação segura, porém é uma formulação forte. Então, a gente não recomenda que ele seja aplicado direto na raiz, porque isso não é problema nenhum, tá? Não vai prejudicar, porém fica com aquele aspecto de escamação e aquele aspecto de cabelo sujo, cabelo com caspa. Então, isso dá muito saque. Então, é muito importante o cabeleireiro respeitar 1 centímetro da raiz sempre. Isso não vai prejudicar o alisamento de forma alguma. E ele vai proteger muito o couro cabeludo. Então, isso é muito importante fazer. Só, desculpa te cortar, mas isso é um ponto bem importante que normalmente as pessoas esquecem de fazer. Pode respeitar 1 centímetro tranquilamente, não vai atrapalhar o processo, não vai fazer com que a raiz não alise, mas vai fazer com que a raiz continue saudável. Isso é muito importante. Perfeito. Pode continuar, Rô. Será que ela travou? Oi, Márcia, pode dar continuidade. Então, você aplicou lá o shampoo você aplica mais no couro cabeludo, você desce para os fios também. Eu acho que ela caiu. Bom, eu vou falando... vai falando você, Rick. Não, é assim, ó, gente. Todo cabeleireiro sabe que tem que dar 1 centímetro de raiz, tá? Todo, tá bom? Isso aí é toda progressiva, qualquer, seja o formol, seja ácida, seja a base de tilglicolato, seja até o relaxamento, todo o processo químico de mudança estrutural requer 1 centímetro de raiz. Isso vamos bater na tecla, mas isso aí não é mais, todo mundo sabe, tá? Outra coisa. Vou lavar o shampoo, posso lavar 2 vezes o cabelo? Você vai ver a necessidade de lavar o cabelo se estiver muito sujo. Se você lavar a primeira vez, vê que está sujo, deixa de uns 3 minutinhos, enxágua bem, né? Até as pontas, reaplica o produto na raiz ali, fazendo aquela massagem leve para poder soltar alguma coisinha de oleosidade, até de impurezas. Vem para a ponta do cabelo, é claro, lava também a ponta do cabelo, porque o cabelo tem que ser preparado para o processo, não é só o couro cabeludo, é o cabelo. Neste caso, o shampoo vai até o final, sim. Você precisa abrir um pouco o cutícula do cabelo para o produto entrar, que é o passo 2, que é a progressiva, tá bom? Então, neste caso, lava o couro bem, mas leva essa lavagem também para os fios, ok? Enxagou, beleza. Pelo que eu entendi, 70%, 80% do cabelo seco. O que é isso? Seca com o secador ali, mas com a mão, não precisa escovar nada. Só seca o cabelo, não importa se ele criar volume ou não criar. Você vai passar o produto depois. Então, deixa ele 70%, 80% seco, aquele residualzinho de água ainda. Acredito eu, deve ser. Separa em mecha, vai aplicando com um pincelzinho ali, ó, vindo as mechas, né? Dependendo cada técnica, cada profissão tem sua técnica, deixando sempre dentro de raiz. A pausa dele, Mai, a pausa do produto. Eu acho que você conseguiu voltar. Voltou? Voltou, Márcia. Então, já entra na pausa do produto. Aplicou o produto no cabelo todo, X de pausa. Quanto tempo, Márcia? Se for um cabelo, digamos um 4A, você pode deixar de 60 a 90 minutos. Ô, Márcia, não fala 4, a pessoa não sabe o que é. Fala assim, cabelo... Eles entenderem. Crespo, ondulado. Crespo, ondulado, mais grosso, mais fino, que eles vão entender melhor. Cabelo crespo. Um crespo, a gente aconselha deixar de 60 a 90 minutos. 1 hora, cabelo agindo. Isso, deixa cabelo lá. Crespo. Legal. Se o cabeleireiro tiver disponibilidade, de vez em quando, alinhar esse fio. Com pente passar fino. o pente no cabelo, eu acho que ajuda bastante. Uhum. Porque lembrando, enrolado, é rápido, né, Márcia? Lembrando assim, ó, quando o produto está agindo, ele está destruindo aquelas pontas que a gente falou lá atrás, lembra? Quando o cabeleireiro passa o pente, ele vai alinhando, ele já está doutrinando esse cabelo a ficar liso, tá? Já está doutrinando o cabelo a ficar liso, tá bom, gente? Vamos lá, Márcia. É 1h30, 1h30. Isso. Num cabelo enrolado, você pode deixar de 40 a 1 hora.
Legal. E só um cabelo um pouco mais crespo, porque a gente deixa um pouquinho mais para o produto agir um pouco mais, né? Para dar um alinhamento melhor. E no cabelo enrolado a gente costuma deixar de 40 a 1 hora. Tá bom. Cabelo ondulado, Ou um cabelo 30 afro. minutos. Isso, qual o tempo De máximo que 60 deixa? minutos a 90. Cabelo afro, que é o cabelo mais difícil, 1 hora, 1 hora e meia de ação. Isso. Cabelo médio, que é o cabelo enrolado, de 40 a 1 hora. Cabelo ondulado, de 20 a 40, seria isso? 30 Eu acho minutos, que na média? de 40 a 60, 50. né? 40 a 60, mais ou menos, para um cabelo que não seja tão encaracolado, né? Então, para um enrolado, 40 e 60, e para um ondulado, mantém essa linha também. Então, 40 minutos, Mantém. 60 minutos. Legal, muito bom. Aí, deixou a pausa lá, vai alinhando com o pente de vez em quando, né? Vai dando aquela alinhadinha. Qual o próximo passo, Marcia? Ó, a gente costuma indicar que a pessoa tire 100% do produto no lavatório. Mas, se o cabeleireiro for finalizar depois esse cabelo, lavar, fazer uma hidratação, ou coisa rápida, retirando 100% do produto, pode escovar ele, pode retirar, na verdade, 70%, 80% do produto, deixando esses 20% no cabelo. Uhum. Você faz a escovação, faz o processo da prancha e leva a cliente para o lavatório. É muito importante ressaltar isso. A cliente não pode sair com produto no cabelo. Tem que ser tirado 100% do produto. E isso é muito importante. É, bastante, porque assim, como a Márcia falou, quando a gente está tratando cabelos que tem um grau de cacho maior, a gente pode estar fazendo o procedimento com cerca de 20% do produto, né, Márcia, no cabelo? Sim, de 20% a 30% não tem problema ficar, desde que depois tem que tire tirar. 100%. Exato. Então, assim, para cabelos que não precisa tanto, para cabelos que têm um cacho um pouco mais leve, a gente recomenda que deixe o tempo de pausa, como a Márcia falou, de 40 a 60 minutos, retire 100% do produto, traz para a cadeira, aí faz o processo de escovação e de prancha. Se o cacho for muito, muito forte, a gente recomenda um tempo maior, como ela falou, de 1 hora a 1 hora e meia de tempo de pausa, de preferência realinhando o cabelo com um pente fino a cada 15 minutos. E aí, quando você for lavar esse cabelo antes de fazer o procedimento, você tira cerca de 70% a 80% do produto e deixa um pouco do produto no cabelo. Para o procedimento que você vai fazer a escovação e a prancha, ele ser mais efetivo. Só que, como ela falou, isso é um ponto muito importante e que normalmente também o pessoal esquece. Se você opta por fazer o procedimento sem retirar 100% do produto, é muito importante que depois, ao final do procedimento, por mais que o cabelo tá lá lindo, pranchado, brilhando, você precisa lavar. Se você optou por fazer o procedimento sem tirar o produto 100%, você precisa lavar o cabelo da cliente antes de liberar ela do salão. Isso é muito importante porque senão o produto vai continuar agindo naquele cabelo. Normalmente a pessoa vai ficar com aquela lembrança da progressiva inteligente, que nunca foi burra, né? Que o pessoal tem o costume de, quando faz a progressiva de formol, deixar ela no cabelo e vai para casa e a cabeleireira normalmente falava, quanto mais dias você ficar com ela no cabelo, mais ela vai alisar. A pessoa vai para casa e ela vai ficar 1 semana sem lavar o cabelo. E esse produto vai ficar 1 semana agindo no cabelo. Com o formol, a gente não tem problema. Com a nossa progressiva que age dentro da estrutura da fibra, a gente pode vir a ter um problema. Então, é importante não liberar a pessoa do salão com o produto. Se você optou por tirar 100% antes do procedimento, beleza, terminou o processo de prancha, você pode liberar a cliente. Se você optou por deixar um pouco do produto no cabelo durante o processo, precisa lavar. Isso é muito importante. No final, jogar uma água e passar até um condicionador e acabou, né? Eu estou vendo muitas perguntas aqui, viu, doutora? Eu vou me referir a você agora. Doutora, mas tem cliente que não quer, tal. Ó, deixa eu falar para vocês, gente. Nós estamos falando de progressiva com uma base que não é formal, tá? Exatamente. Outra coisa, quando você vai no médico, você não tem que querer no médico. Quando você vai num ortopedista, você não tem que querer. É daquele jeito que é o procedimento.
Ah, eu não quero. Então, a gente não pode fazer o procedimento. Vale muito uma conversa do profissional com o cliente. Até porque, você vai ter exatamente, o até tempo de porque fazer esse cabelo? Você qualquer vai coisa que demorar um pouco, mas vai... acontecer é o profissional que vai responder, né? Porque as pessoas ainda, doutora, infelizmente, as pessoas confundem ainda a escova progressiva com escova de formol. Então fica, mas nossa, mas pode, porque aquela era mais fácil. Não é que é mais fácil. Não é mais fácil, tá? Porque ela vai trazer problemas que são a médio e longo prazo. A nossa não. Então, a gente tem que fazer o procedimento do jeito certo. E não é nada de... Um cabeleireiro astuto e bom de negócio, ele põe ele aplicou o produto, ele falou, tem 1 hora e meia agora. Vou fazer outro cabelo ali. Vai ali dar um cafezinho para cliente, que a gente fica vendo, não tem cheiro, a mulher não vai ficar com o olho ardendo, nada disso, ela vai ficar quietinha lendo um livro, mexendo no celular, ele vai lá, dá uma esticadinha no pente ali, volta pro cabelo. Então, o cara que for astuto, ele consegue fazer 3, 4 cabelos aí no decorrer do dia, junto com outras coisas, que ele não precisa ficar parado olhando para cliente. A progressiva de formal, né, tem vários problemas que dá, cliente que irrita o olho, cai no olho, tem que ir para o hospital, para a farmácia, é um desespero no salão, fora que o formal incomoda todas as pessoas que estão no salão. Sim. Você está lá fazendo tua unha, está cheirando de formal da cliente. Não é o nosso caso. Então, gente, vamos desmistificar progressiva de formal com progressiva no perfil que a gente tem. Que ela tem, sim, alguns ácidos e outras matérias-primas, ok? A mais, se for o caso, doutora, der para repetir bem devagar depois, que estão falando que é ácido glioxílico. A nossa não tem ácido glioxílico. Está proibido por lei ácido glioxílico. Porque quando ele esquenta, ele vira formal, tá? A gente vai passar as 4 principais para vocês e a gente vai ter um novo bate-papo, que é um produto profissional, não é simplesmente falar assim, vai e faz. Tem que dar realmente o respaldo para vocês irem para a rua e vender muito e o profissional ficar tranquilo com vocês, né? Ter a tranquilidade. Sim. E aí, vendo as perguntas aqui, Mayara, em quanto tempo que a gente pode reaplicar novamente? Então, eu fiz hoje e depois de quanto tempo que eu posso reaplicar o produto no cabelo? Olha, depende muito da estrutura do fio. Então, assim, a gente vai analisando, mas normalmente, Márcia, dura uns 3 meses, né? A função do produto no cabelo, né? Depende do cuidado da cliente. Depende de quantas vezes ela lava. Se é uma pessoa, por exemplo, que tem o costume de lavar o cabelo todo dia, esse procedimento vai durar menos. Se é uma pessoa que tem o cabelo oleoso, vai durar menos. Então, depende muito da fisiologia do cabelo. Mas o que a gente recomenda é uma aplicação mais ou menos a cada 3 meses. Sim. Tá. E quanto mais você utiliza, eu até vi uma pergunta aqui, quanto mais você utiliza, mais realinhado ele vai ficando. Vai chegar um tempo, depois de umas 4, 5 aplicações, ele não vai ter mais a necessidade de ser aplicado no comprimento do cabelo, somente na raiz, porque o cabelo ele já vai pegar aquela memória. Legal. Exatamente, eu ia te perguntar isso também. Se nessas vezes que a gente reaplicar, se reaplica só na raiz depois de 3 meses, ou a gente reaplica ao longo do fio também? A gente estava falando sobre isso hoje de manhã, né, Márcia? Sim. Ele, na verdade, depende, é o que eu falei, depende muito do cabelo, mas em torno de umas 3, 4 vezes você vai aplicar no cabelo todo, respeitando o prazo de 3 em 3 meses. Eu não recomendo que seja feito antes. Então, nessas vezes, você vai acabar aplicando no cabelo todo, e depende muito da anamnese do cabeleireiro. Ele vai ver se precisa ou não. Tem cabelos que eles já pegam a memória na segunda aplicação. Então, muitas vezes, na segunda aplicação, você já não tem a necessidade de aplicar no comprimento, só na raiz. Então, é importante também você ver aquelas mulheres passando pelo processo de transição, porque ele é algo progressivo, mas quanto mais você aplica, mais memória você vai dando para o cabelo. Então, vai chegar num ponto que, se a pessoa realmente quiser sair desse looping de alisamento, ela vai ter que esperar o cabelo crescer e ir cortando e fazer aqueles... Eu esqueci o nome daquele corte, que a pessoa corta bem curtinho e fica todo encaracoladinho, vai ter que passar pelo processo de transição, fatalmente, não tem o que fazer. Se ela fizer por uns 2 anos esse procedimento, fatalmente ela vai ter que passar pela transição, porque ele vai pegar a memória sim e não vai sair fácil. Entendi. E aí, no caso, pode estar fazendo juntamente no mesmo dia que fizer algum tipo de coloração, de luzes, ou primeiro faz a coloração, dá uns dias para fazer o alisamento? A gente não recomenda no mesmo dia. Ele é um produto... A gente sempre fala, né, que ele vai em cima de tudo, mas nem tudo vai em cima dele.
Então, eu recomendo que seja feito o procedimento de coloração, descoloração antes, dê o tempo de pausa para o cabelo se recuperar, e aí você vem com esse procedimento. Ou, às vezes, quando você pega um cabelo que já tem uma descoloração antiga, aí tudo bem. Ou quando você tem um cabelo que tenha progressiva, mas você quer fazer uma descoloração, é o que a Márcia falou lá no início. Por mais que seja um procedimento que normalmente o profissional acha que está perdendo tempo de fazer, mas é algo que é muito importante, é o teste de mecha. Então, a gente recomenda aí, pelo menos, né, Márcia, acho que 1 mês entre um processo e outro. Sim, de 20 a 30 dias, eu acho que é o ideal. Porque senão não você tem- fragiliza muito o cabelo. Quando você trabalha com a progressiva e com a descoloração, você está trabalhando com pHs muito diferentes. Então, você acaba confundindo o cabelo. Isso pode vir dar um corte químico, porque você tem químicas muito extremas, né? Que trabalham com pHs muito diferenciados. Então, se você coloca tudo isso no mesmo dia, pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Então, a gente recomenda que não corra esse risco e que sempre faça o teste de mecha. Na verdade, Perfeito. essas recomendações, viu, doutora Renata? Toda essa linha que veio a nova, vamos dizer, a nova geração de escovas, que estão reguladas, documentadas para vender, vem com mais ou menos os mesmos parâmetros, tá? Não é que a nossa é assim, todas as novas escovas têm mais ou menos os mesmos parâmetros, tá bom? Perfeito. E aí, no caso, ela pode ser utilizada em cabelo loiro, ruivo, que estão perguntando aqui se tem algum tipo que vai desbotar o cabelo. Pode acontecer, né? Ou não? Ele pode acontecer principalmente por conta da utilização. Então, por exemplo, se você tem um cabelo, até a Márcia e o Ricardo conseguem falar melhor que eu, mas se você tem um cabelo que é colorido ou descolorido, a gente não recomenda o procedimento com o produto no cabelo. Aquela segunda etapa. Por mais que o cabelo tenha um cacho mais agressivo, pela própria descoloração, ele já não vai ser um cacho muito bem montado, a própria descoloração já quebra ele, mas assim, a gente não recomenda fazer o procedimento com a progressiva no cabelo, porque a tendência a amarelar e a desbotar é maior. Então, Porque, doutora, deixa eu falar uma coisa, isso aí eu falo com propriedade, que eu dei aula sobre isso aí. Não é só o produto que desbota, tá? O calor da prancha queima pigmento. Se você pegar um ferro de passar roupa, puser uma roupa colorida lá e você escurar um pouco mais, você vai deixar uma mancha naquela roupa, porque queimou o pigmento, tá? Então, quando o cabelo é colorido artificialmente, vermelho principalmente, quando você passa a prancha muito quente, você queima o pigmento no cabelo pelo calor. Então, você tem uma mudança de cor também pela queima de pigmento, não é pelo produto em si, e sim pelo calor da prancha mesmo, não a escova. A escova não, mas a prancha, ela trabalha com uma temperatura alta e ela é um ferro diretamente no fio, né? Tudo bem, ela tem a camada de porcelana, mas ela é um ferro no fio. Então, tende a ter desbotamento. Qualquer processo que use prancha tende a desbotar, tá? Entendi. E a pergunta que eu recebo muito aqui: gestante ou pessoas que estão em período de amamentação, se pode estar utilizando essa progressiva? é o mesmo caso, na verdade é um pouquinho pior do que o shampoo. Pode, ele não é um produto que é agressivo para esse tipo de público, porém ele não é específico para esse tipo de público. E eu falo assim, com relação a gestante ou lactante, eu sempre peço uma atenção especial, porque qualquer problema que essa pessoa tiver, ela vai colocar a culpa no produto. E assim, a pessoa que está ou gestante ou lactante, ela já está mais sensível. Quando eu falo sensível, não é o emocional, mas o corpo dela já está sendo submetido a uma carga de hormônios muito diferente do que ela está acostumada. Então, a fisiologia dela automaticamente já está alterada. Então, ela vai ter, por exemplo, um couro cabeludo muito mais sensível. Ela vai ter uma fibra capilar muito mais tendenciosa à quebra, porque o corpo dela está desregulado. Então, pode. Porém, eu não recomendo que a gente abra isso, que a gente fale isso abertamente e indique abertamente para esse público, porque é um público que vai ter uma tendência maior a ter reações alérgicas, a ter quebras, a ter alguns problemas, e sempre a culpa, muitas vezes a culpa nem é do produto, mas normalmente a pessoa e o médico vão tendenciar a colocar a culpa no produto. Então,
eu recomendo muita cautela para esse público, apesar de ser um produto seguro. Excelente. Perfeito. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, acho que as principais perguntas a gente conseguiu direcionar, né? Passando para o pessoal como que utiliza, falar um pouquinho do produto. Então, a gente fica na guarda, Ricardo. Quando você voltar, da gente ter os protocolos. A gente pode marcar, viu, Mai, daqui 15 dias, a gente falar já com os protocolos de uso, mas aí a gente pode fazer, de repente, doutor, eu vou falar passo para o Thiago, e o Thiago cria os folders para a gente com os protocolos de uso. Cabelo Sim. crespo, cabelo... A gente vai achando já e vai fazer bem legal. Tá? Isso, vai me mandando isso, as Sim. indicações, o tempo certinho do produto, como que utiliza, que a gente monta todo esse material para apresentar também. Claro. E os Não, eu vou mandar princípios tudo. ativos também, porque com certeza, assim que terminar a live, vai bombar aqui já o telefone do pessoal Não. perguntando os ativos. Eu acho que os ativos a Mai pode repetir de novo. Gente, vamos anotar, por favor? Repete os 4 principais, Mai, para a gente. Cadê? Eu estou procurando aqui também. Aqui, a sericina Sericina, e o poliquatérnio. poliquatérnio. Isso. E os ácidos, a gente tem o ácido lático e o ácido glicólico. Glicólico, não glioxílico. Não, são Glicólico. os que eu ressalto. Fora isso, a gente tem também o blend oleoso, que é o óleo ozonizado, o óleo de argan e o óleo de coco. Então, Ai, que assim, legal. é o que eu falei, cada um no seu quadrado, mas todos tendo uma função em conjunto para estar trazendo o realinhamento, o alisamento do fio. Isso aí, muito bom. Então, perfeito, pessoal. Acho que a gente conseguiu passar aí o foco, né, de como está utilizando esses produtos. Conforme for chegando mais perguntas, eu vou guardando aqui, daqui 15 dias, então a gente volta com esses protocolos, né? Lembrando que a live está gravada também, então se alguém quiser, vai estar disponível assim que terminar lá na página do YouTube da Atlântica Natural, para que vocês possam assistir e compartilhar com o máximo de pessoas. E aí a gente volta, Ricardo, então daqui 15 dias com os protocolos e explicar novamente Tá bom, esses doutora. produtos. Porque, na verdade, gente, eu quero me reportar a vocês aí. Primeiro, quero agradecer por todo mundo que está assistindo a gente, mais uma vez, né? E interessados em crescer na vida, em crescer na empresa, em buscar o melhor para a tua vida pessoal. Mas deixar claro que, assim, é uma coisa muito complexa, doutora, para a gente abranger em 1 hora. Fica muito difícil de falar. Teve que a Mayara, que vive disso, tem que dar uma lidinha lá, porque é muita coisa para decorar. Mas não se assustem, não se assustem. Eu fui cabeleireiro por mais de 1 década, eu falo para vocês, cabeleireiro que tem um pouquinho de discernimento, ele vai saber do que está falando logo de cara. Quando você falar para ele que não tem glioxílico, não tem formol, o que tem como base? Você vai falar para ele, ácido lácteo. Ácido lácteo eu sei que é legal. Opa, isso aí eu conheço, é legal. Tem algumas escovas que eu já ouvi falar que são bem legais. Então, você já vai ter mais ou menos uma linha de raciocínio com essa pessoa, tá? Não queira entender tudo, porque nem a gente que é desse mercado, né, mas desse meio, consegue entender. Foca no que é importante. Olha, ela é segura, ela vai dar o tratamento com segurança para o seu cliente, ela é reglada pelos órgãos que documentam aí, né, que nos regem no Brasil, tem empresas grandes e sérias por trás, é mais ou menos essa linha. Porque o cara já vai saber mais ou menos o que você vai querer dizer para ele na hora que você falar o que tem na formulação. Eu digo cara, né, as pessoas, as mulheres, enfim, tem muito cabeleireira também. E a gente vai criar, sim, protocolos para facilitar vocês terem esse papo mais reto com o cabeleireiro, com a cabeleireira, para não ficar... Porque se ele perguntar, me dá toda a formulação, nem a gente vai saber, tá? O produto chega a ter 40, 50 matérias-primas de uma forma, pode ficar lembrado disso tudo, é impossível, entendeu? A gente sabe, né, não é? A gente tem as formulações, mas a gente não decora todas, é impossível, não dá. Então não queiram fazer disso, não sofram com isso. Sim, saber os principais e saber aquilo que eu falei, que é uma progressiva que vai dar segurança, que é o mais importante. Não vai fazer mal para a saúde de ninguém, tá? E ela está reglada pelos órgãos e tem 2 empresas muito sérias por trás. Acho que é a dica mais legal para você começar a vender no mercado profissional. Perfeito. Então é isso. Ricardo, Mayara, Márcia, quero imensamente agradecer vocês, né, pela disponibilidade em vir aqui passar esse mega treinamento. Então, gratidão aí a todos vocês. E aí, se você tiver também algum tipo de amostra, não sei se a Mayara tem foto de antes e depois de cabelo também,
Se Eu puder posso disponibilizar para a gente montar também algum tipo de material, também seria interessante. Não, com Eu certeza posso a gente providencia, a fazer, gente tem. podemos fazer, né? Na verdade, viu, gente? Vamos, só para finalizar, viu? A gente pode, de repente, fazer um cabelo e protocolar ele todo, Sim. né? E aí fazer esse protocolo, usar um cabelo e fazer um protocolo mais abrangente, deixar isso à disposição para a Atlântica, para as pessoas. Ai, seria ótimo. A Podemos gente pode fazer. fazer uma gravação, viu, Ricardo? Marcar um Então, dia, exatamente, a gente protocolar faz em uma- gravação mesmo, né? Fazer uma gravação em takes, né? Olha, aplicação. Do antes, Olha da agora, aplicação, exatamente. depois. Vamos desenvolver isso daí. Gente, eu queria agradecer imensamente a Márcia, a Roberta, que gosta de ser chamada de Roberta, fiquei sabendo. Ai, Mas foi obrigada. Márcia o treinamento todo. Mai, você sempre muito prestativa, minha amiga pessoal e minha mentora aí no cosmético. Doutora Renata, obrigado por levar a gente para esse passeio hoje. Vocês que assistiram até agora, Juliano, gente, vamos para a rua que esse é sucesso. O produto vai vender muito bem. Vocês vão ter recompra com certeza, eu garanto para vocês. Uma ótima noite a todos, viu? Gratidão. Gente, Tchau, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. E nos vemos na próxima semana com treinamento de produto. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.